Muito boa tarde. Momento de tempestade por aí? Aqui na Baixada Santista, São Vicente, sim. Momento de tempestade no mundo? No planeta Terra, sim. Mas de nada adianta nos apavorarmos quando as situações se modificarem. Quando a pressão externa aumenta, cabe-nos o recolhimento. Tem um samba de Paulinho da Viola que fala isso. Faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Na verdade, durante a tempestade, recolhe as velas, tira as coisas do convés, a parte superior ali do barco, e recolhe-se no seu porão. O que isso sugere? As velas é o que impulsiona o barco ao movimento. Então não é hora de novas iniciativas, de fazer coisas adiáveis. Tirar as coisas da superfície é não dar importância para as coisas superficiais, claramente. E recolher-se no porão é interiorizar-se. Não são conselhos válidos? Não são linhas de ação muito lúcidas? Fica para análise de cada um. Esse momento que nós fazemos aqui é exatamente ultrapassar as superficialidades, é buscar a interiorização, a profundidade. É abster-nos dos movimentos desnecessários e restringirmos, focarmos-nos naquilo que é essencial. Venha conosco, esteja conosco todo dia, segunda a sábado, oração-ação, na hora do Ângelus, aproveitando as correntes de luz para os nossos próprios movimentos essenciais. Prazer ter você aqui, uma honra estarmos escolhendo juntos o que é o mais importante. Hoje vamos falar sobre um trecho intrigante dos evangelhos que foi levado para Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, nesse O Consolador, um livro que vale a pena a sua leitura, depois seu estudo, depois seu aprofundamento. Que esse nosso estudo aqui seja um estímulo aos seus estudos. Nunca a palavra final sobre nada. É a pergunta 304, em que se leva a Emmanuel a seguinte questão: qual o espírito dessas letras? Aqui, só essa introdução já remete a uma chave fundamental deixada por Jesus nos evangelhos, que fala: a letra mata e o espírito vivifica. Quem leva a pergunta qual o espírito dessas letras. Muito sábia, só essa introdução. Depois ele pergunta: qual o espírito dessas letras? Aspas. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Ora, mas a paz não é um bem fundamental? Depende. Depende de que paz está se falando. O Império Romano falava da Pax Romana, que era a submissão dos territórios conquistados à ordem imposta por Roma.
Essa era a paz dos conquistadores. Essa paz é paz de verdade? A paz de aceitação do crime, de passividade perante o erro, é paz de verdade? Fica para avaliação de cada um. Há momentos em que a única coisa lúcida e moral, ética a ser feita é nos posicionarmos, nunca com violência. A espada aqui nunca simboliza violência, mas simboliza atuar pela ruptura da situação violenta. Vejamos o que Emmanuel responde. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Olha que interessante. Símbolos fortes e incisivos. E continua. E a lição sublime do Cristo ainda e sempre pode ser considerada como uma espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Quando Emmanuel fala da espada extirpando, nos lembra um bisturi. Se a espada, se a incisão fosse sempre algo negativo, as cirurgias que salvam vidas todos os dias teriam que ser também. Não. Muitas vezes é preciso uma ação incisiva, decisiva, firme, que cause rupturas. Como exemplo típico, Jesus perante os vendilhões no templo. Que fazer diante dos sacerdotes, dos líderes religiosos que prostituem a religiosidade, que usam o espaço do divino e do sagrado para manipulações políticas, econômicas, midiáticas e até sexuais? Devemos deixar, aceitar, ficar parados? A título de paz? Jesus não ficou e demonstrou claramente. Muitas vezes a única coisa saudável a fazer é se mover com firmeza, com clareza, contra o absurdo. Ressaltamos novamente, ainda que sempre sem violência, sem agressão a ninguém, sem prejuízo direto a ninguém. É uma ruptura de ideias, de vibrações, de posições. A própria oração-ação, a própria oração na hora do Ângelus propõe uma ruptura do dia, uma ruptura da lógica das trevas pela lógica da luz. Veja se isso faz sentido para você. Então, trazendo novamente a resposta de Emmanuel, ele começa falando que todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrochavam, o meio era o maior império da Terra, explorando, oprimindo, agredindo. O meio em que Jesus atuava
era a província da Judéia no contexto do maior império da terra, e a província da Judéia era uma teocracia que pegava ideias fantásticas dos profetas e usava para o poder, pelo poder, para a manipulação, para a negociação, para a vaidade. Então, nesse meio, todos os símbolos do Evangelho são quase sempre fortes e incisivos. Jesus, num longo discurso contra os escribas e fariseus, chamou-os de hipócritas. Várias vezes chamou-os de hipócritas nesse sermão, comparando os escribas e fariseus, os religiosos do seu tempo, à teocracia que dominava a Judéia, como sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Não é uma imagem passiva, não é uma imagem suave. É, sem dúvida, como diz aqui Emmanuel, uma atuação forte e incisiva. E continua: Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem. Você ser cúmplice de um erro, de uma fraqueza, de um crime, jamais será cristão. O cristão, à luz do próprio Cristo, precisa apontar, denunciar, atuar claramente contra os erros religiosos, contra as atitudes hipócritas, contra as mentiras que buscam, que servem, que alicerçam apenas projetos de poder, que submetem o interesse geral, o bem-estar geral, a própria saúde pública a posições meramente ideológicas, disputas meramente de poder. Como nós temos vivido isso, não é? Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. É como a forte colocação de Paulo que diz: brilhe a vossa luz. E termina então Emmanuel dizendo: e a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração. A evolução, a revolução cristã é comparada aqui por Emmanuel a uma cirurgia, através da qual, através da incisão forte na cirurgia cristã, feita pelo Cristo, atua em nossos corações, extirpando velhos inimigos, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade. Precisamos perceber a ignorância e a vaidade. Inclusive, ou especialmente, aquela mal intencionada, que faz manipulação da ignorância alheia, da vaidade alheia, em nome de projetos de poder, do egoísmo e do orgulho. Veja o quão útil é Emmanuel, Jesus, para esse momento em que nós estamos vivendo.
Desapeguemo-nos do orgulho e do egoísmo, da vaidade e do poder, da vitória a todo custo, que é tantas vezes experimentada nas redes sociais, no projeto político eleitoral. Pense, minha amiga, meu amigo, qual é o lugar que há para o fanatismo, para a cegueira, para a visão particularista, a busca do poder pelo poder, do poder pela vaidade. E posicione-se como Jesus, como uma espada, a fazer uma incisão terapêutica, salvadora, buscando os nódulos cancerígenos do orgulho e do egoísmo para extirpar, limpar, desimpedir, desbloquear e curar. Muito feliz pela sua presença aqui, que nós façamos parte, imaginemos a natureza à nossa volta, do mar, das matas, do sol, da chuva, como são. A tempestade é uma cura, é uma cirurgia na atmosfera da Terra. O sol, igualmente, faz uma ação de profilaxia, de limpeza, de higienização. As árvores, o reino vegetal e animal, promovem uma alegria, uma reenergização, uma vivificação tão importante para todos os pacientes, ainda mais para esses pacientes graves que somos nós, seres humanos. Tomemos essas energias revigorantes, vivificantes, curadoras, higienizadoras, façamos passar essa energia por nossos corações na melhor boa vontade, na melhor afetividade, na melhor fraternidade que pudermos gerar. Ofereçamos ao alto e vejamos essa massa de luz vinda da natureza, passando pelos nossos corações, se multiplicando em luz, se avolumando, se fortalecendo e transbordando de nós mesmos para toda a Terra, promovendo essa limpeza, essa transformação, essa vivificação em toda a Terra. Graças a Deus, graças aos amigos, graças à fraternidade, graças ao amor. Que assim seja. Vamos agora saudar os amigos que estão conosco nesse momento especial. Mari Pereira, dando seu boa noite a todos. Enir Cajazeira, vibrando pela saúde da amiga Mônica Silva, através da qual vibramos pela saúde de todos os amigos espirituais da Terra, inclusive aqueles do campo animal e vegetal. André Salvatore também dando o seu boa noite a todos. Enir Cajazeira também, André Santos, Adelaide Dias, Suzana Sasaki. Um prazer tê-la aqui, Suzana. Aliás, ela faz um comentário o seguinte: estamos nos preparando para o nascimento do menino Jesus mais uma vez. Será que a nossa escolha é o amor aos irmãos ou estamos crucificando? Ou
assassinando como queria fazer Herodes ao menino Jesus, não é? Quem mais sofre deixando de ofertar alimento a quem tem fome. Toda vez que nós deixamos de ajudar um animal, uma planta, um ser humano, uma energia sombria e mal direcionada, toda vez que a gente deixa de fazer o bem que se apresenta a nós, é uma sombra. E quem não? Todos nós, infelizmente, espalhamos sombra. Mas, da mesma forma, a cada vez que nós atendermos, ainda que minimamente, um convite desses da vida, estaremos gerando luz. Porque o melhor lugar do mundo é aqui e agora. A melhor lição, o melhor remédio para as nossas almas é exatamente o que nos acontece. Desde que, vividos em aceitação do inevitável, em prontidão, boa vontade, lucidez, em confiança de que nada acontece por acaso, de que tudo é terapêutico no Hospital de Deus, tudo é didático na escola do Pai. Que essa certeza nos dê a lucidez, a coragem necessárias para enfrentar um 2026 desafiador, mas justamente por isso promotor de luz, a partir de um Natal transformador. Não é à toa que o Natal vem antes do Ano Novo. O Natal vindo antes do Ano Novo é um convite, é uma certeza, é uma receita de que só promoveremos o bem, a luz, o melhor, o Ano Novo, com um renascimento interior pelo amor. Tenha certeza, minha amiga, meu amigo, um feliz 2026 só pode acontecer se nós tivermos um Feliz Natal. Que assim seja, renasçamos com Jesus, com Maria, com amor. Paz e bem a todos, até amanhã.